Estamos de volta e agora você confere a visão de Ivan Miranda, diretor de engenharia do Grupo Paranaense de Comunicação, sobre o que vai acontecer com a TV aberta no Brasil nos próximos anos e a importância de uma mudança na cultura de gestão das emissoras. Ivan, então vou começar te fazendo uma pergunta bem direta e bem objetiva. A televisão no Brasil vai acabar? Definitivamente não. Não por uma série de fatores, né? A qualidade da produção televisiva no Brasil ela é muito boa. A razão principal do sucesso da TV aberta no Brasil vem justamente disso e da própria questão da capilaridade, que a gente tem uma capilaridade bastante grande da TV aberta aqui no país, né? Acho que outro ponto que também é bem relevante, inclusive levar a uma reflexão, se pegarmos países da América do Norte, Estados Unidos, por exemplo, que lá tem uma penetração de TV paga muito grande, agora uma oferta de OTT gigantesca, a penetração da banda larga nos Estados Unidos tem números superiores a 80%. Naquele ambiente, a gente vê a TV aberta crescendo em termos de audiência. Então, você imagina isso contraposto aqui no Brasil, onde a penetração da banda larga não é significativa como é lá, e em contraposição nós temos uma lógica de operação muito eficiente da TV aberta aqui no Brasil, olhando as grandes redes, a qualidade do produto que é disponibilizado. E sem esquecer que, obviamente, a TV aberta ela cumpre um papel de comunicação de massa, um elo social para o relacionamento da sociedade como um todo. Então, é muito engraçado a gente ouvir esses apocalipses, né? Dizendo que a televisão vai acabar. E qual que é essa característica do nosso mercado em relação aos demais mercados internacionais? A gente está falando um pouco dessa questão do mercado, de penetração de banda larga, mas também a população, a relação que o público tem com a televisão é diferente do Brasil e em outros países, não é? É muito diferente, é uma relação cultural muito forte, que aquilo vem passando de gerações para gerações. O pessoal olha, agora fala os millennials, que basicamente tem um relacionamento muito estreito com o celular. Isso é verdade, naturalmente, é uma decorrência de mudança de comportamento da população em função de existir uma mobilidade bastante grande. Mas a questão é, uma coisa é você ter hoje 17 anos, no futuro você ter 20, 25. Esse comportamento vai mudar? Provavelmente sim. A gente teria como destacar uma qualidade nossa da televisão, do que a nossa televisão faz de melhor em relação a outros países, que provoca o engajamento da audiência? Eu acho que a TV aberta aqui no Brasil, o trabalho que é feito, eles têm uma percepção muito clara do que realmente é relevante e desperta a atenção da população. Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Outra coisa que eu vejo que é um sucesso muito grande para a TV aberta, a lógica de operação que nós temos, de ter esse processo de afiliação que permite o rateio de um custo de produção de alta qualidade no país. Facilite muito a vida do afiliado lá na ponta da linha. Uma coisa é você produzir algo em escala Brasil e outra é você produzir algo em alto padrão de qualidade com uma escala local. Então esse relacionamento de afiliados, ele tem um lado mais positivo também em relação a essa transformação toda de padrão. Sem dúvida. Isso não força o radiodifusor local numa adaptação tão imediata assim, Exatamente. né? Nós estamos aí no meio processo de desligamento analógico e já estamos sendo desafiados a pensar em outra definição. Exatamente. E isso é uma coisa que vai fazer parte, né? Eu acho que uma coisa que é muito importante também, quando a gente olha para a questão da TV aberta, não pensar única e exclusivamente na plataforma. No meio TV, como nós temos hoje, o que a gente tem que pensar basicamente é que nós produzimos conteúdo voltado à comunicação de massa. A forma como a gente chega através do nosso telespectador hoje, nós chegamos pela TV aberta, nós chegamos pela TV paga, nós chegamos pelo streaming, nós temos vários caminhos de estar acessando basicamente esse nosso público. Então, ou seja, também tem o outro lado da gente conseguir utilizar essa tecnologia a nosso favor. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Você ter aquela visão de uma tecnologia substituindo a outra, isso é equivocado, ela tem que ser complementar. Porque tem um equívoco quando a gente fala em tecnologia e fala em plataforma, quando você olha exclusivamente para a tecnologia em si. Nós estamos colocando a tecnologia à disposição do ser humano. Você tem um limite de capacidade de absorção de informação ao longo do teu dia. Na parte da manhã, na parte da tarde, você está disposto em cima do teu smartphone, do teu tablet, você está interagindo. Pode ser que à noite você já está cansado e você quer ter uma relação passional
basicamente com o teu dispositivo de entretenimento, televisor, enfim. Então, ou seja, a gente também tem que olhar toda essa questão do comportamento humano por trás de todo esse processo. A gente poderia talvez enumerar como o principal desafio da TV no Brasil essa mudança de comportamento, e não a questão só da tecnologia, mas a mudança de comportamento dessa nova geração. Exatamente, exatamente. Mas você acredita que depois, quando essa geração se torna adulto, pai de família, ele tende a voltar a um comportamento mais tradicional, ou que viram nos pais? Tende a ter uma mudança de comportamento. Seria muito triste se isso não acontecesse. Você, quando é jovem, você tem um acesso muito forte a redes sociais, a troca de conteúdo. E tempo para isso, né? Amigos têm tempo para isso. À medida que você avança e amadurece, uma das coisas que naturalmente você começa a buscar é não só a qualidade da informação, mas a credibilidade que tem por trás da informação. Um dos grandes trabalhos de comunicação de massa, como TV aberta, digamos assim, que nós temos é a própria questão do jornalismo em si. E a credibilidade, via de regra, do nosso jornalismo é muito alta. Então é muito diferente do que você ter uma informação que circula pelas redes sociais. A gente viu o impacto do fake news que representou nos Estados Unidos nas últimas eleições. Então a tendência é cada vez mais o jornalismo estar ocupando esse espaço que sempre foi dele, na verdade, mas num formato, num viés de apresentação, de interação diferente, cada vez mais ao vivo, cada vez mais ativo. Porque também tem aquele outro lado, né? Nós temos na TV aberta, obviamente, os espaços de telejornais. Aquele mesmo conteúdo que a gente leva na TV aberta, a gente leva para outras plataformas que eventualmente você pode acessar antes do que o horário do telejornal. Mas a forma é que tipo de narrativa você pode levar para dentro do horário específico do telejornal na TV aberta. Então toda essa criatividade, essa forma diferente de abordagem é que leva a esse encantamento, esse relacionamento mais pessoal com o nosso telespectador. Leva a uma reflexão mais profunda. A televisão no Brasil sempre teve uma ênfase muito forte também na distribuição desse conteúdo. Sim. Ela produz um conteúdo de qualidade, mas também uma força dela a distribuição. Você acha que no futuro ela pode fazer mais parceria da distribuição e focar realmente mais no conteúdo? Eu acho que isso vai acontecer naturalmente. Pelo seguinte, cada vez mais o público, o telespectador quer estar participando, de certa forma, da nossa grade de programação. Então, nós hoje temos utilizado, agora dando um depoimento mais com a RPC, né, disponibilizado recursos para que o nosso telespectador nos dê feedback a respeito da nossa grade, opine nos horários de programas basicamente locais que nós temos, nos nossos telejornais, isso de uma maneira mais dinâmica, né? Eu vejo que você ter esse alcance, ter essa visão de produção de conteúdo para multiplataforma é obrigatório, mas eu vejo esse crescimento da multiplataforma, de outras formas de acesso ao nosso conteúdo, ele crescendo de forma complementar e não substitutiva. Por que basicamente isso? Quando a gente olha para uma realidade Paraná, por exemplo, hoje, nós temos uma penetração de banda larga muito grande em todo o estado. Nós temos uma penetração da TV paga gigantesca no estado, em termos de oferta, digamos assim. Quando eu olho basicamente para o papel que eu tenho de TV aberta, somado à contribuição que nós temos na plataforma de TV paga, o nosso alcance em termos de população com esse conteúdo é da ordem de 50% da população em um único dia. E o canal majoritário de alcance dessa população é através da TV aberta. Então, ou seja, a lógica é mais ou menos o seguinte, ele vem atrás de um conteúdo de qualidade, ele vem atrás de um conteúdo com credibilidade. Se ele consegue chegar até mim no momento em que ele se encontra através de um display de um televisor, perfeito. Se não der, ele tem outros caminhos que ele consegue me encontrar também. Então, a gestão das emissoras de televisão é um ponto hoje estratégico. E a adaptação, antes de ser tecnológica, tem que ser cultural. Exatamente. Acho que o grande desafio, basicamente, do radiodifusor, de maneira geral, é olhar para frente e não olhar para trás. Então, é pensar de uma maneira inovadora. Não ter medo do futuro. Não ter medo do futuro. E como eu ouvi de um colega lá no Paraná um tempo atrás, que ele falou basicamente o seguinte, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Então, eu acho que o nosso futuro a gente desenha, né? Acho que o grande desafio é justamente esse. E qual o futuro que você vê para a televisão brasileira? Eu vejo um futuro muito sólido,
muito concreto. Longos anos ainda. Longos anos, basicamente, pela frente. Não vejo isso acontecer de forma substitutiva e, novamente, nós não temos que olhar para a plataforma, nós temos que olhar para a nossa capacidade de produção de conteúdo voltado à comunicação de massa com qualidade e, principalmente, com credibilidade, contribuindo para o crescimento de uma sociedade saudável. Então, para finalizar, a gente tem mais oportunidades pela frente do que desafios e restrições, né? Sem sombra de dúvidas, com certeza. E somado tudo isso a características específicas aqui do Brasil, como eu coloquei, da questão da penetração da banda larga, móvel e fixa. Quando a gente para hoje e olha basicamente para esse contexto, a gente vê um grau de dependência ainda muito grande, por exemplo, de smartphones do Brasil pré-pago, que por consequência delimitam em termos de banda. E a gente está falando essencialmente de vídeos. Então, quando a gente olha e pergunta, poxa, mas por que essa expansão, essa penetração, ela é tão baixa aqui no Brasil no primeiro momento? Sendo que, se for olhar em termos de espectro disponível para esse tipo de serviço, o Brasil, na América Latina, talvez seja o país que mais tem disponibilidade de espectro. A gente chega à conclusão que não é uma restrição em termos de tecnologia ou de espectro, é uma restrição sob a ótica econômica, propriamente dita, de modelo de negócio, político-econômico, exatamente. Então, até que isso seja devidamente equacionado, a TV aberta vai continuar muito forte aqui nesse país. Muito obrigado. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais uma edição. Para rever este programa ou as edições anteriores, acesse o nosso site ou perfil da TV Unesp nas redes sociais. Tchau!